E aí, como que vocês estão? Muito feliz de ter todos vocês aqui. Hoje estamos aqui para falar sobre comunicação como um fator transformador da relação entre pais e filhos. Não sei quantos de vocês aqui acompanharam os nossos 21 dias lá no canal do Telegram. Se você não acompanhou, não sabe que canal do Telegram é esse, fica lá no nosso perfil no Instagram, tem um link para você acessar o nosso canal. Tem muito conteúdo exclusivo que a gente transmite direto por lá. E nós fizemos um especial de 21 dias para transformar a relação com seus filhos. Foram 21 dicas bastante práticas em vídeos curtos. Então, além do vídeo, nós tínhamos também os nossos textos e os nossos desafios e exercícios para colocar em prática com os nossos filhos. E hoje a nossa intenção é encerrar aqui esses 21 dias, que na verdade terminaram ontem, com uma super live sobre comunicação. Se você acompanhou os 21 dias, com certeza você notou que muitas das nossas dicas tinham a ver com comunicação. Então, a grande verdade é que a comunicação é essencial para qualquer relacionamento, não é verdade? Nós precisamos falar com as pessoas e sermos compreendidos. Eu sou jornalista por formação e as teorias da comunicação são inúmeras, mas todas elas têm algo em comum. A comunicação só é efetiva quando o outro, o seu receptor, compreende a mensagem que você emitiu, a mensagem que você de fato quis transmitir. Então, a gente ter isso em consideração deveria ser importantíssimo para que nós buscássemos os melhores métodos de comunicação. E isso inclui a comunicação com os nossos filhos. Nós precisamos estar bem ligados naquilo que precisamos falar em relação às nossas crianças. Não só aquilo que nós precisamos falar, mas principalmente aquilo que elas estão compreendendo que sai das nossas bocas. Precisamos avaliar, será que realmente as crianças estão entendendo o que nós estamos falando? Então vamos lá. Voltando falando da nossa comunicação. Comunicação, então, como eu estava falando, é um fator decisivo para qualquer relacionamento e com os filhos ele não é diferente. A comunicação, ela estabelece vínculo entre nós. A verdade é essa, porque nós podemos usar para demonstrar amor, para demonstrar preocupação, para demonstrar a nossa instrução e também a nossa correção. Eu estava terminando de ler aquele livro do Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra, sobre os 4 temperamentos na educação de filhos. E se você parar para pensar, é um tema bastante desafiador, porque são 4 temperamentos. Além dos 4 temperamentos, nós temos as questões vinculadas ao aporte que cada temperamento tem em relação ao outro. Nós temos a personalidade dos nossos filhos. Nós temos inúmeras questões a avaliar, inclusive o nosso próprio temperamento. E isso tudo diz respeito à maneira como nós vamos comunicar e sermos compreendidos pelos nossos filhos. Então, quando você lê um livro daquele, você fala, meu Deus do céu, se eu tiver mais do que um filho, eu tenho que entender o meu temperamento, o temperamento da criança, entender todo o aporte que ela tem. Enfim, são inúmeras variáveis. Tanto que tem um curso, a Camila Gin, que é a nossa professora convidada do nosso curso, ela tem um curso só sobre os temperamentos dos filhos na educação. Então, é um assunto muito complicado, mas boa parte das nossas dificuldades de relacionamento podem ser resolvidas através do quê? Da nossa comunicação efetiva, porque eu não preciso entender milhões de coisas teóricas se eu tenho na prática. Eu posso ler o meu filho, entender o que ele precisa e me comunicar de maneira adequada com ele. Então, nós não podemos descartar a importância da comunicação nos nossos relacionamentos. Ela desenvolve vínculo, ela é essencial para demonstrar amor. E hoje eu quero falar sobre alguns aspectos, talvez, bastante teóricos e conceituais sobre a comunicação, mas eu também vou falar de algumas coisas muito práticas do dia a dia da relação com as crianças. A primeira coisa que nós temos que entender é que o ambiente favorável do crescimento, do aprendizado, do ensino, é o quê? O amor. O ambiente favorável para a criança crescer é um ambiente onde há amor, onde ela está tranquila, onde ela está em paz. E nós fazemos isso através de uma comunicação clara, de uma comunicação calma, de uma comunicação eficaz. Um ambiente em que há muito estresse, muita briga, muito caos, é um ambiente não propício para o aprendizado.
E muitas vezes é a comunicação falha que impede esse aprendizado. É uma comunicação estressada, é uma comunicação com gritos, é uma comunicação emocionalmente negativa. Porque isso libera o que no cabeça da criança? Cortisol. O cérebro da criança, ele é alimentado por hormônios do estresse e também, às vezes, pela adrenalina. E isso tudo não favorece o aprendizado. Pelo contrário, faz com que o cérebro só pense em se proteger. Isso prejudica. Então, muitas vezes, nós gritamos com os nossos filhos, discutimos com os nossos filhos, achando que estamos fazendo uma grande revolução na educação dele. Portanto, é exatamente o oposto. Estamos inibindo o crescimento e a capacidade dele crescer, evoluir e aprender. Então, se nós queremos ajudar os nossos filhos a melhorar o seu comportamento, ou melhor, a se desenvolverem bem como seres humanos, porque eu sempre falo que a questão não é um filho obediente, a questão é você ter filhos que se desenvolvem como seres humanos e crescem como seres humanos. Se é esse o seu objetivo como pai e como mãe, você precisa melhorar a sua comunicação, porque a comunicação vai ser a ferramenta de instrução, a comunicação vai ser a ferramenta de correção, a comunicação vai ser a ferramenta de conexão. Então, muitas vezes nós pensamos assim: por que a criança não está fazendo o que eu disse? Por que a criança não me obedece? Talvez ela não tenha entendido o que você falou. Então, ou talvez a gente também tem que pensar nas limitações cognitivas da criança, ela pode ser que ela não tenha memória para lembrar o que você falou 2 dias atrás. A grande verdade, eu não sei se vocês sabem, mas até os 3 anos de idade, que é quando o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memória, começa de fato a ser formada, a criança, ela lembra poucos períodos de tempo das ordens que ela recebe, das atividades que ela faz. A verdade é que é necessária muita repetição. É só a partir dos 18 meses, para vocês terem uma ideia, de 1 ano e meio, que a criança, de fato, começa a pensar em coisas que ela não está vendo, tocando, ouvindo ou sentindo. Então, até os 18 meses, a criança basicamente só pensa naquilo que ela toca, naquilo que ela vê, naquilo que ela ouve. E é por isso que uma criança de 18 meses, não dá para ela pensar ali: minha mãe, antes de ontem, disse que eu não posso tocar nessa garrafa. Porque ela não faz essa conexão na mente dela. Só a partir dos 18 meses que a criança começa a pensar em coisas que ela não está conectada com os seus sentidos. E depois disso, vai se desenvolvendo a habilidade de pensar nisso de maneira maior e em maior período de tempo. Porém, isso ainda é muito limitado até os 3 anos. Depois dos 3 anos, isso vai aumentando a capacidade da criança de reter informações. Portanto, você pode começar a exigir um pouquinho mais da memória da criança, mas ainda assim não é algo que você pode esperar como um adolescente, por exemplo, de você dar uma ordem hoje e daqui a 1 mês você saber que ele ainda lembra daquela ordem, daquele comando. Entender que a criança tem limitações cognitivas, linguísticas, comunicacionais, faz toda a diferença na maneira que você vai falar com ela, não é verdade? Você não pode chegar com uma criança de 3 anos esperando que ela vai reagir como um adolescente. Por isso, nós precisamos ter esse olhar. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um professor de neurociência, e ele falava assim: não trate o seu filho como um mini adulto. O seu cérebro é um, o cérebro dele é outro. Vocês estão jogando o mesmo jogo, só que com regras diferentes. Então, é muito importante a gente manter isso em mente. Nós estamos jogando o mesmo jogo, mas com regras diferentes. Nós e os nossos filhos falamos idiomas praticamente diferentes. E entender isso é fundamental. E eu quero abordar alguns tópicos aqui que são essenciais para a construção de um relacionamento saudável com seu filho. Quando eu falei dos 21 dias para melhorar a relação com seus filhos, eu comentei isso. Não é só para quem está dizendo: a minha relação com meu filho é um caos, eu não sei o que fazer mais com os meus filhos, meu Deus, a minha casa está um transtorno. Não, não é só para essas pessoas. É também para quem quer construir um relacionamento saudável com as crianças, quem sabe nem teve filhos, mas já está planejando como vai ter uma relação saudável com os filhos. Não é porque a sua relação com o seu filho está boa que ela não pode melhorar ainda mais e que você não possa aprender como aplicar conceitos relevantes da psicologia, do desenvolvimento, da fisiologia, da neurociência para tornar realmente a relação com seus filhos mais saudável, menos estressante e principalmente mais efetiva, né, gente? Nós não temos o relacionamento com os nossos filhos como um relacionamento de amizade, por exemplo. Eu quero ter um amigo para ser feliz. Ter um amigo, na vida é tão bom ter amigos. Não, não é isso. Nós temos uma função além do nosso relacionamento. Nós temos um objetivo. E eu sempre falo, nós temos o objetivo de que os nossos filhos saiam da nossa tutela saudáveis,
e plenamente capazes de serem adultos felizes, serem adultos que realizam a missão, serem adultos plenos, autodisciplinados. Então, você não pode simplesmente olhar para o relacionamento com o seu filho e pensar em melhorá-lo porque, eu quero ter um amigo legal dentro de casa. Não, é porque você quer ser efetivo, eficaz no seu papel enquanto pai, enquanto mãe. Então, nesse aspecto, nós vamos pensar em alguns pontos. O primeiro deles é o ouvir. É muito importante nós ouvirmos. Ouvir faz toda a diferença na nossa relação com os nossos filhos, na verdade, com qualquer pessoa, né? Quem ouve, quem fala antes de ouvir, geralmente se estrepa, não é verdade? E quando nós ouvimos os nossos filhos, nós estamos demonstrando valor. Eu não sei vocês, mas eu fico uma arara se eu vou sentar para conversar com meu marido e ele não está prestando atenção, está mexendo no celular, está vendo televisão, e eu percebo que ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu fico irada demais. Por quê? Porque ele é uma pessoa importante para mim. E o que eu estou falando para ele importa para mim também. Então, eu quero que ele me dê atenção. E olha que eu sou adulta. Então, como eu sou adulta, eu tenho duas opções maduras para agir. Maduras, né, gente? Não vamos falar das imaturas. Eu posso relevar e considerar assim, ele não está fazendo por mal, ele deve estar ocupado com alguma outra coisa, ele deve estar ocupado, cansado. Eu não vou me estressar, ele não está fazendo por mal e eu relevo aquela situação. A segunda opção madura, é claro, eu posso conversar, né? Deveríamos ser maduros assim. E comentar, olha, eu fiquei brava, eu quero a sua atenção, eu quero que você ouça o que eu estou falando, para mim é importante. Então eu converso, é a minha segunda opção madura. A criança, ela não tem essa maturidade, entende? Ela não vai reagir de maneira adequada. E mais do que isso, ela não tem a maturidade nas emoções também. Então, a criança, ela pode ter uma reação exagerada, exacerbada, que é o comportamento ruim, e a gente fala sobre isso e é muito triste, mas é verdade. Uma criança prefere ter um comportamento inadequado e receber uma atenção negativa dos seus pais, talvez através de uma bronca, de uma punição, e de alguma maneira ter o olhar dos seus pais, mesmo que seja ruim, do que não ter atenção nenhuma. E é por isso que as crianças que se sentem depreciadas, não amadas, não recebem a atenção dos seus pais, elas têm comportamentos negativos. Mas mais do que isso, a criança também não tem a maturidade nas emoções. Então ela não vai ser como eu ali falei, ser madura e pensar, não, ele não está fazendo por mal. Não, a criança vai pensar, peraí, eles não me amam, ou peraí, eles dizem que me amam, mas então eu não sou importante. Talvez as coisas que eu falo sejam muito besteiras. E isso vai afetando a sua autoestima, vai afastando ele dos seus pais, vai afetando a sua identidade pessoal, e essa criança vai se calando ainda mais. A verdade é que a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quantas vezes você diz para o seu filho, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo, filho? Cara, sério, a gente fala isso demais para os nossos filhos. E o que é tão importante que não pode esperar? É o prato que está sujo na pia? É um relatório que você tem que fazer para o trabalho? É a sua hora sagrada de dormir? O que não pode esperar 10, 15 minutos para o teu filho ter a tua atenção? A verdade é que quando o prato na pia fica lá, logo a gente vê o resultado, né? A gente já olha e já vê aquela bagunça. Se você deixa de passar o aspirador na casa, em poucas horas você vê a sujeira. Se você não faz, talvez, se você não vai dormir no horário, em alguns dias você vai sentir o cansaço, às vezes em alguma hora, às vezes no dia seguinte. A criança que não é ouvida, ela só vai mostrar os problemas mais tarde, lá no futuro. Só que daí lá na frente, daqui uns anos, nós vamos olhar para trás e perguntar, peraí, onde foi que eu errei? E tem o Bruce Nahamora, autor do livro Socorro, Temos Filhos, ele tem uma frase que é assim, muito importante. Quando estamos ocupados demais para ouvir os nossos filhos, nós estamos ocupados demais. Eu até postei esses dias também no Instagram uma frase de um livro, agora eu não me lembro se é do Instruindo o Coração da Criança ou Pastoreando o Coração da Criança, mas o autor falava assim que, na verdade, as pessoas querem ter filhos, mas elas não querem ser pais e assumir a função que a paternidade exige. A gente está tão autocentrado e tão preocupado conosco mesmos, que quando nós temos que nos negar, abnegar os nossos desejos para dar atenção à criança, nós não fazemos. E o resultado são crianças desajustadas, com problemas sociais, comportamentais, e a sociedade que a gente vê hoje é resultado muito de falta de pais, que não deram atenção para os seus filhos. Então isso é muito sério, sabe, gente?
Às vezes, o nosso filho fica o tempo todo, mamãe, 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 porque quando eu falo sobre a gente olhar para os nossos filhos e ouvir os nossos filhos, é claro que eu sei que os nossos filhos falam o tempo todo. Gente, eu tenho 2 meninas, elas falam o tempo todo. Só que às vezes eu fico pensando, aquilo que ela está falando tanto, será que ela realmente quer me mostrar a cor da banana, o desenho que ela fez? Porque eu não sei, acontece assim agora na época de aula online, né? Eu fico trabalhando a tarde toda lá, e na hora do intervalo, a Ana Júlia desce e senta na mesa da cozinha, enquanto eu tô trabalhando na mesa da sala. E ela fica, ai, mamãe, aconteceu tal coisa na aula. Eu falo, ai, que legal, filha dela tá comendo. E ela fala assim, ai, acredita que eu derrubei da minha colher a comida? E ela fala assim, mas eu fiquei pensando agora. E ela começa a falar sobre tudo e sobre todos os assuntos, inclusive coisas que não fazem sentido, assim, para conversa. Sabe aquela coisa assim? Eu fiquei pensando, imagina só se o céu fosse roxo. Que engraçado, né? Sabe, tipo, coisas que não seriam necessárias ela comunicar? Uma coisa é ela vir me contar o que aconteceu na aula, isso é extremamente comum e necessário. Agora ela tem, às vezes, esse tipo de conversa que não faz sentido. E, às vezes, eu fico pensando, será que ela realmente quer me contar que ela pensou que o céu era azul e que ela derrubou a comida do garfo e que ela fez tal coisa na aula? Ou ela simplesmente quer a minha atenção? Ou ela simplesmente está querendo dizer, mãe, tô aqui, dá atenção para mim, brinca comigo, fala comigo. E a gente reclama que a criança fala 50 vezes por dia, 50 mil vezes por dia conosco, mas ela fala provavelmente porque se ela falasse só 5 mil, a gente ouviria muito pouco. Então, quem sabe ela fala em quantidade para que a gente possa equilibrar e dar um pouco dessa atenção. Se a gente desse mais atenção focada para os nossos filhos, provavelmente essas requisições, essas demandas seriam menores. É uma coisa para nós questionarmos e pensarmos, não é mesmo? Uma outra questão que nós precisamos pensar, primeiro é sobre o ouvir, e o segundo é sobre respeitar a opinião do seu filho. E, paralelo a isso, eu vou falar sobre nós aproveitarmos as oportunidades na comunicação. Quando a criança chega, você está andando no shopping, por exemplo, agora na pandemia não estamos fazendo isso, mas é muito comum a gente estar andando no shopping e a criança fala assim, olha que brinquedo legal, ou você compra aquele brinquedo para mim, às vezes viu na propaganda, né? E muitas vezes a nossa resposta imediata é, não, filho, não, muito caro, não vou te dar. Você pede tudo o tempo todo. Às vezes a criança só fala, olha que brinquedo legal, você já fala, eu não vou comprar. Isso, na verdade, não está demonstrando respeito ao seu filho. Não está demonstrando que as opiniões dele são importantes e que a voz dele é ouvida. Melina, mas ele fala o tempo todo. Tá, você nunca falou para o seu marido, olha que blusa bonita aquela na vitrine, só que você não tinha a menor intenção de comprar e você também não estava pedindo para ele comprar para você? Você só queria que ele interagisse com você. Ou o teu marido está vendo televisão, né? Ou você, homem, está vendo televisão e você vê uma propaganda de um carro e você fala, olha esse carro novo que saiu da Chevrolet. Mas não necessariamente você está querendo comprar, nem que o seu marido, sua esposa compre para você. Às vezes é só um comentário, você só quer trazer a sua opinião à tona. E você quer que a pessoa ouça e respeite. Imagine só se você falasse para o teu marido, olha, amor, que bonito aquele carro ali. Não vou comprar esse carro para você, pelo amor de Deus, que caro. Gente, que coisa insuportável. Sabe aquela coisa que a pessoa sempre quer te dar uma opinião contrária? Esse carro é horrível porque ele quebra, porque o motor é ruim, enfim. É horrível essa sensação de ser sempre censurada. E a gente faz isso com os nossos filhos o tempo todo. O tempo todo a gente está censurando as crianças. Então, nós precisamos o quê? Promover um diálogo. Você gostou do carro, né, filho? Desculpa, carro não, do brinquedo. Bonito mesmo aquele brinquedo, filho. É legal. Ou se a criança pedir, você me dá esse brinquedo, filha, eu não posso comprar brinquedo dessa vez, tá muito caro, ou já é um brinquedo muito caro, é um presente especial de aniversário, ou de Dia das Crianças, ou de Natal, não sei quais são as datas que você está presente na sua casa. Você quer colocar na sua lista de desejos? Ou filho, a mamãe não vai comprar isso para você agora. Você tem dinheiro que você possa usar para comprar? Ou você quer guardar para isso? Você tem certeza que você quer esse brinquedo? O que você pensa em fazer desse brinquedo? O que você gostou mais desse brinquedo? E você vai trazendo um diálogo para a criança, sabe? A gente perde a oportunidade, toda vez que a criança traz um assunto para nós parece que nós queremos encerrar rápido a conversa, sendo que nós poderíamos e deveríamos dar corda, sabe? Fala uma coisa, deixa ela responder, fala outra coisa, sem repreensão, sem crítica. Por quê? Porque a nossa missão como pais é ensinar o tempo todo. Nós podemos e devemos aproveitar todas as oportunidades para isso, sabe? São coisas pequenas, na bobeira. Sabe, eu estar sentado ali com a minha filha, ela fala, nossa, um dia eu pensei, e se o céu fosse roxo?
Olha, filha, criativo você mesmo, imagina se o céu fosse roxo. Mas você sabe por que o céu é azul? Não, eu não sei. Então, o céu é azul por causa disso, disso, aquele outro. Ah, que interessante. Pois é. E daí você vai explicando coisas da vida. Você vai explicando sobre criatividade, vai explicando sobre economia, vai explicando sobre coisas de ciências, realmente fatos científicos. Você explica, você traz a criança para o seu mundo, você conta as suas histórias, as suas memórias. E assim você está ensinando, assim você está educando. Muitas vezes nós cortamos os nossos filhos porque nós estamos com preguiça de dialogar e perdemos a chance de, primeiro, ensinar coisas impressionantes para eles e, segundo, ouvir algo importante para que nós possamos corrigi-los, instruí-los ou mesmo conhecê-los mais. Né? Recentemente aconteceu uma situação muito engraçada. Eu não lembro se meu marido estava viajando ou se ele só estava fora de casa, mas nós fomos jantar, eu e as meninas, e normalmente a gente tá assim, na cozinha, cada um ali segurando uma coisa. Às vezes elas estão sentadas, eu estou em pé, às vezes eu nem como com elas, mas naquela noite específica eu resolvi sentar à mesa e comermos na mesa, jantarmos à mesa. E ali a gente começou uma conversa, a televisão desligada, a gente se divertindo, conversando, trocando figurinhas, né? E daí uma das meninas contou para mim uma história que aconteceu na escola dela com uma colega. E era uma coisa feia, assim, eu não me lembro exatamente o que era, mas acho que a colega tinha pegado uma borracha de alguém, não tinha devolvido, uma coisa assim. E daí eu aproveitei para ensinar que não é certo pegar as coisas dos outros e tal. E naquela conversa, pela maneira como eu me portei, por ter sido tranquila, por ter ouvido de maneira calma, paciente, por ter corrigido a menina de maneira paciente e calma, a minha filha depois contou que na verdade não tinha sido a colega, tinha sido ela. Então você veja quantas vezes nós perdemos oportunidades de ensinar os nossos filhos porque nós queremos cortar, nós queremos ir rápido, nós não queremos gastar o nosso precioso tempo conversando com as crianças. Gente, a gente precisa ouvir os nossos filhos, ver as suas necessidades, ver coisas que precisam ser corrigidas, sabe? Outro dia, meus filhos comentaram alguma coisa sobre a gente ficar muito no celular, eu e meu marido. Foi um comentário bobo, eu podia ter ignorado, podia ter censurado, mas eu ouvi aquilo como algo que eu precisava mudar, e eu assumi para mim. Então, nós precisamos estar atentos aos nossos filhos, nós precisamos ouvir, nós precisamos deixar que as crianças falem, sem a gente ficar zangado, sabe? E responder tudo de modo tirânico, autoritário. Sabe aquela coisa assim? Não é assim. Ai, que besteira, menino. Ai, para de falar bobagem. Não, dê valor à voz do seu filho, ouça o que ele fala, contribua, né? Faça ele crescer, lembre que ele não sabe tudo, que ele está aprendendo, e é a sua função como pai responder, instruir, ensinar. Dentro disso, um terceiro aspecto muito importante, que é bastante assustador para nós pais, é permitir a expressão dos sentimentos negativos. Quando a criança diz um te odeio, eu não quero, quando ela grita, é um sentimento negativo que está sendo expresso, e a nossa vontade sempre imediata é falar, não fale assim comigo, não se fala assim com pai e mãe. E é verdade que não se fala assim com pai e mãe. Mas nós podemos ou falar isso, ou nós podemos mostrar que os sentimentos são importantes, que devem ser respeitados e que devem ser observados. Se você fala para o teu filho para ele calar a boca, que não se fala assim com pai e mãe, ele simplesmente engole aquele sentimento, né? Se ele for uma criança com temperamento que vai conseguir engolir aquilo em vez de piorar a situação, e ele simplesmente vai entender que ele precisa engolir o choro, engolir a raiva. E você acha que ele vai aprender a lidar com a raiva? Claro que não, porque ele simplesmente aprendeu que ele tem que engolir aquela raiva, não é verdade? Agora, se você dá valor ao sentimento, não validando o comportamento, mas dá valor ao sentimento, dialogando com a criança, tentando entender a causa daquela explosão, tentando mostrar alternativas àquela explosão, tentando fazer a criança enxergar a própria raiva, é assim que ela vai aprender a lidar com a raiva, não é verdade? Só que a gente muitas vezes quer calar a emoção, e nós precisamos estar abertos para isso, essa educação emocional de que eu tanto falo e que é tão difícil, tão desafiadora, não é verdade? Um próximo aspecto muito importante, que a gente falou sobre isso nos nossos 21 dias, mas eu quero reforçar, é sobre a questão da crítica ou do elogio. O reforço positivo tem um poder gigante de moldar o comportamento dos nossos filhos, muito mais do que a punição, muito mais do que a crítica. As crianças precisam de mais elogios e de mais encorajamentos. Então, nós elogiamos não a criança como, não falamos assim, filho, você é tão bonzinho, porque isso é muito vago. A
criança não consegue entender exatamente o que se trata ser essa criança boazinha. Isso pode trazer para ela mais peso do que algo agradável. Mas nós elogiamos as ações, nós elogiamos, filho, eu gostei da maneira como você arrumou o seu quarto. Filho, eu fiquei impressionado como você falou bem na sua apresentação da escola. E assim por diante, você encoraja o seu filho. E isso faz com que ele tenha o senso de valor pessoal muito bem firmado. Ele vai reconhecer que ele tem valor, que ele tem capacidade, isso vai ser precioso para a sua autoestima. A verdade é que os pais são modeladores, sabe, das emoções infantis, da autoestima da criança. Agora, quando você só critica e briga o tempo todo, você até pode levar a uma mudança momentânea de comportamento. Só que é uma mudança de comportamento que vai levar o seu filho a desenvolver talvez uma baixa autoestima, vai fechar o canal de comunicação entre vocês, então vai ser uma criança mais rebelde no coração, uma criança que vai mentir para você, uma criança que não vai contar as coisas que estão passando com ela. E o preço que você vai pagar por isso é muito alto. Não vale a pena uma mudança temporária de comportamento pagando este preço de perder a comunicação com o seu filho e de prejudicar o desenvolvimento da autoestima dele. Então, diminua as críticas, aumente o encorajamento, elogiando a capacidade que o seu filho tem de fazer as coisas e mostrando que você acredita que o esforço dele pode levá-lo a grandes realizações. E nós precisamos, por fim, pensar numa coisa. Nós precisamos estar dispostos a novas ideias, dispostos a mudar, dispostos a admitir quando estamos errados. É muito difícil para nós pais assumirmos o nosso erro, olharmos para nós e falarmos, não está legal. Mas nós precisamos entender que todos erramos e precisamos estar dispostos a assumir quando erramos. E nesse processo, voltando àquilo que nós também comentamos nos nossos 21 dias, pedirmos perdão. Quando nós pedimos perdão para os nossos filhos, nós mostramos que todos erram e que todos podem consertar os seus erros e devem consertar os seus erros. E como fazer isso? Nós consertamos nossos erros com humildade, reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão para aqueles que o ferimos e buscando mudar. Até quando erramos, nós somos exemplo para os nossos filhos. E isso é muito importante, estar disposto a mudar. Dentro dessa mudança, é importante entender que nós precisamos romper o ciclo. A verdade é que já é sabido pela psicologia, tanto por uma determinação psicológica, um tanto quanto genética, que a tendência que temos é de reproduzir a criação que tivemos dos nossos pais. Então, é muito comum uma mãe que teve uma mãe ausente, depois, quando tem seus próprios filhos, ter dificuldade de ser uma mãe presente. Isso é muito comum. Uma pessoa que teve uma mãe negligente, um pai negligente, tende a se tornar uma mãe ou um pai negligente também. Mas nós podemos romper esse ciclo. Isso também é fato comprovado por pesquisa. Assim como a pesquisa aponta que nós tendemos a reproduzir, se nós desejarmos, nós também podemos romper esse ciclo. E o meu convite para você é que você rompa esse ciclo, para que você seja um pai e uma mãe diferente do que os seus pais foram, se eles não foram pais legais, e agir com aquilo que você sabe que é melhor hoje. Aquilo que você entende que é necessário, aquilo que é importante. A comunicação com seu filho, gente, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença no relacionamento de vocês. E eu queria ir para alguns pontos bem práticos, para que a gente não esqueça, e alguns nós já falamos nos nossos 21 dias, nós vamos retomar aqui, nós vamos relembrar. E a primeira é, seja sempre claro na sua comunicação. Entenda que a criança tem uma capacidade cognitiva inferior à sua. Ela é diferente, é uma criança, tem menos neurônios, menos sinapses, menos áreas do cérebro formadas. É aquilo que eu falei, é o mesmo jogo com regras diferentes, né? Tem menor vocabulário, às vezes você usa palavras que a criança nem entende, então você precisa ter certeza que a sua comunicação foi efetiva e que a criança entendeu o que você está falando. Dentro dessa questão da clareza, não é só as palavras que você usa, mas as ordens, os comandos que você dá. Eu nunca vou esquecer um dia que eu falei para a Ana Júlia, eu falei assim, deu já, né? Você pode organizar o seu quarto uma vez por todas? E ela olhou para mim e falou assim, eu nem sei o que você quer dizer com organizar o quarto. Por quê? Porque ela precisava de comandos específicos. Ela tinha 4 anos e ela queria que eu falasse, filha, arruma a cama, guarda esse brinquedo, guarda esse livro. O organizar o quarto era muito vago, ela não sabia o que isso significava. E muitas vezes nossos filhos não cumprem as nossas expectativas porque nós não deixamos essas expectativas claras. E mais uma vez, não é só a respeito da palavra utilizada, mas do comando claro. Dentro disso, quando você fala de comandos e regras, sempre faça poucos comandos, poucas regras. Não dá nem para o adolescente, gente. Você não vai falar para ele o que ele vai fazer o dia inteiro.
você fala por partes, isso é fundamental. Uma outra coisa importantíssima é você saber que você vai precisar repetir as coisas com seu filho, muitas e muitas vezes, e você deve fazer isso sem brigar. Sem brigar, gente. A memória das crianças é curta e o aprendizado acontece por repetição. Então, você precisa estar disposto a mansamente, calmamente, muito em paz, sem estresse, repetir as coisas para as crianças. E você repete antes do erro acontecer na prevenção. Então, por exemplo, o seu filho foi escovar os dentes e ele costumeiramente deixa a pasta de dente ali na pia. Então, quando a criança vai escovar os dentes, você já lembra, fala, filho, lembra de limpar a pia depois de escovar os dentes. Isso é uma prevenção, você repete a ordem várias vezes. É claro que à medida que a criança cresce, você vai retirando essa repetição. Então, se você repetia todos os dias, você passa a repetir dia sim, dia não. Depois um dia sim, 2 dias não. À medida que você vê que no dia que você não repetiu a ordem, aquilo foi cumprido da mesma maneira. Você também vai ter que repetir depois, na hora da correção, porque muitas vezes você vai esquecer de falar a ordem novamente e a criança vai cometer um deslize que ela já tinha cometido e que você já tinha ensinado. Então, quando você for corrigir o comportamento, você vai repetir. Filho, isso não se faz. Lembra que eu já te expliquei? Não pode fazer isso, 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 aquele outro. E assim a criança vai interiorizando aquela regra, aquele comando, aquele comportamento, aquela atitude, aquela disciplina. Nós não podemos ficar bravos de repetir as coisas. Faz parte. Sabe aquela coisa, frase de mãe? Eu tenho que falar 1000 vezes. Sim, você tem que falar 1000 vezes. Uma outra coisa que é aquilo que a gente já falou sobre pedir perdão quando errar. Você ensina o seu filho a pedir perdão quando você faz isso, mas também não fique justificando, sabe? Às vezes você vai pedir perdão e fica, porque também você fez aquilo, por isso que eu fiquei brava, e papapá, papapá. Não justifique, não justifique. Porque o erro foi nosso, na verdade. Se você errou, o erro foi teu. A gente tem que parar de colocar na culpa, nas costas do outro a culpa pelos nossos atos. Nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que é nosso, não é verdade? Então, lembrando disso que a gente já falou no 21 dias e também um pouquinho mais cedo aqui. Dê ao seu filho o benefício da dúvida, também falei sobre isso nos 21 dias. Permita que ele fale com você, permita que ele argumente. Nem tudo você precisa vencer a discussão. Às vezes o seu filho traz um argumento muito bacana para que você permita algo que você tinha dito não, ou para que você flexibilize alguma regra, e você pode ser flexível. É claro que não sempre, porque também faz parte de aprender a disciplina de que algumas regras são invariáveis e negociáveis, porém você pode ser flexível e negociar algumas regras sim. Por quê? Por que e quando? Quando o seu filho estiver treinando a argumentação, quando o seu filho tiver um bom motivo, quando o seu filho falar respeitosamente, e assim você vai estar ajudando de maneira incrível a desenvolver essa habilidade de comunicação, ele também. Uma outra coisa muito importante que eu queria finalizar com 2 pontos aqui. Um valorize todo o tempo que você tiver para construir pontes de comunicação com seu filho. A gente passa muito tempo com os nossos filhos e agora na pandemia a gente tem passado muito tempo com as crianças e a gente simplesmente não tem aproveitado. Às vezes nossos filhos estão sentados do nosso lado com um tablet na mão, a gente com o celular, a televisão ligada, sabe? E a gente não tem aproveitado o tempo para construir pontos de comunicação com os nossos filhos. Eu lembro quando a gente tem essa rotina, né, normal de levar para a escola e buscar na escola. E eu lembro que quando a minha filha mais velha, que foi a primeira, né, era bem pequenininha, eu colocava DVD de música, a gente colocava música para ouvir. E naquela época era bastante cômodo para mim, porque tinha aquele transitão, aquela coisa, né? Então era muito cômodo deixar o DVD, a musiquinha, etc e tal. E eu vinha aqui concentrada. Ou mais tarde, quando ela era muito pequena e dormia no carro, eu ligava a minha música, ficava ouvindo a minha música, era muito cômodo para mim. Mas pensa, eu perdi às vezes meia hora, 20 minutos de trânsito que eu poderia estar construindo uma conexão com a minha filha, conversando com ela. Então, quando eu mudei essa chave em mim, eu comecei a entender que cada minuto que eu estou com as minhas filhas é uma oportunidade de comunicação. É claro que a gente tem o entretenimento, a gente tem o descanso, né? Todas essas coisas existem. Porém, é muito importante a gente olhar para os momentos que nós temos a oportunidade de conhecer mais os nossos filhos e nos aprofundarmos nisso de maneira intencional. Eu sempre falo que a maternidade tem que ser intencional, ela não pode acontecer por acaso. E a construção da comunicação com os nossos filhos também, ela não pode ser por acaso, ela tem que ser intencional. Isso é fundamental no relacionamento com as nossas crianças.
E por fim, eu queria falar algo muito importante nessa questão prática. Eu falo por fim, mas não é por fim nesse tópico. É a questão do autocontrole, gente. Nós precisamos aprender a nos comunicar de maneira adequada com os nossos filhos. Eu não gosto de usar muitas palavras sempre, nunca, jamais, vai acontecer, não vai acontecer, porque eu acho que muito determinismo não existe quando a gente fala de pessoas, né? Porque são temperamentos, são personalidades, são momentos. Mas uma coisa é muito certa: uma reação exagerada, irasciva, raivosa, vingativa, que você tem com o seu filho vai afetar o desenvolvimento dessa criança. Vai. Sempre. Mesmo que depois você corrija, mesmo que depois você venha e você repare o seu erro, mesmo que o seu filho perdoe aquilo que você fez para ele, mesmo que isso seja pontual. É claro que quanto mais frequente, mais vai afetar, quanto menos frequente, menos vai afetar. Mas de alguma forma vai afetar. A verdade é que na infância, primeira, até a adolescência do nosso filho, mas principalmente na primeira e na segunda infância, até por volta dos 7, 8 anos, os nossos filhos são completamente moldados. O cérebro deles, não é só a personalidade, tem a personalidade e o cérebro juntos, sendo moldados pelas suas experiências que eles têm com o pai e com a mãe. Então, você fala assim, mas como assim, Mirena? Eu fiz errado, mas eu pedi perdão para o meu filho. Por que isso não está resolvendo? Por que de repente isso vai afetar? O que vai acontecer? Eu te explico o que vai acontecer. Eu queria dar um exemplo bem comum. A criança vai lá e fala assim, mamãe, você compra aquele brinquedo para mim? E daí você explode e fala, você acha que eu sou uma máquina de dinheiro, filha? Eu trabalho o dia inteiro, não tenho dinheiro para estar comprando tudo que você quer. Você acha que eu tenho uma árvore plantada atrás de casa? Você só pede o tempo todo. Mas às vezes a criança nem pede o tempo todo, né? Mas aquele dia foi um dia ruim, você estava estressada, você perdeu o emprego, sei lá, às vezes foi um dia muito tenso. E daí você tem essa reação exagerada. A criança, ela se retrai, na maioria das vezes. E daí vai passar um tempo, quem sabe no mesmo dia, você vai cair em si do que você fez, vai chegar e falar, filho, me desculpa pela reação exagerada, eu me estressei, me perdoa, mamãe foi errado, tá? A mamãe não vai poder comprar o brinquedo mesmo, mas não podia ter tido aquela reação. E ponto. Aquela criança, ainda que ela perdoe seu pai ou sua mãe, na hora que aconteceu aquela situação, o que o cérebro dela falou para ela? Que ela precisava se proteger. Que essa situação de pedir as coisas foi uma situação de potencial perigo para ela. Uma criança, na personalidade dela, isso vai afetar como? Ela vai ser uma criança que vai ter dificuldade de pedir as coisas. É claro o que eu falei, né? Isso é uma situação. Se você conseguir construindo com a criança, explicando para ela que ela pode pedir as coisas, você vai corrigindo isso que foi afetado lá atrás. Mas muitas vezes a gente não corrige esse todo. E uma coisinha, 2 coisinhas, às vezes 3 cenas que nós fazemos ao longo da infância, torna o nosso filho uma criança que não sabe pedir as coisas, uma criança que tem medo do pai e da mãe, uma criança que não se impõe, uma criança que não fala suas vontades. Muitos aspectos podem acontecer, esse foi um exemplo. Mas o que eu quero dizer é que o cérebro do seu filho, a personalidade do seu filho, estão sendo formados e modelados por tudo que você faz para eles, enquanto pai e enquanto mãe. Para o mal, mas também para o bem. E isso tem que ser para nós um conforto. Então, por fim mesmo, eu queria falar porque como que a comunicação efetiva pode ser uma ferramenta de disciplina. Porque, na verdade, a nossa função como pais e como mães, eu sempre falo, é ensinar os nossos filhos disciplina. E a disciplina não é a correção. A disciplina não é sim, senhor. A disciplina é o quê? É você saber dizer não para as coisas que são confortáveis, agradáveis e momentâneas, em prol daquilo que é duradouro e melhor para nós. Isso é disciplina. Quando eu falo que eu vou correr mesmo no frio, igual eu fiz hoje, estava 3 graus, gente. Eu achei que eu ia congelar. Eu vou não porque é maravilhoso sair para o frio correr. Não, eu sei que em longo prazo aquilo é melhor para o meu corpo. Isso é disciplina. Nós ensinamos para os nossos filhos a disciplina no relacionamento com os outros, no relacionamento consigo mesmos, na relação com a escola, em tudo. E esse é o nosso objetivo como os pais. E nós temos regras, temos limites, temos consequências naturais, consequências lógicas, castigos, punições, enfim. Temos várias estratégias. Mas a comunicação é uma delas e é extremamente eficaz. E por quê? Porque o mau comportamento, tá? Vamos pensar numa criança que se comporta mal e que precisa ser ensinada e educada. Ele acontece geralmente por quê? Porque a criança não sabe o que se espera dela, né? A criança não sabe o que é esperado, o que é correto em relação ao comportamento dela. Segundo, a criança tem uma necessidade que precisa ser suprida.
A criança tem fome, tem sono, está entediada, está se sentindo pouco amada e ela tem um comportamento errado. A gente já falou sobre isso também. Ou, por fim, o desejo de ter algo. A criança simplesmente se joga no chão porque quer algo que ela não pode ter. Geralmente são esses 3 fatores que englobam todos os comportamentos errados das crianças, tá? 99,9%. Se você tem uma boa comunicação, você vai conseguir, primeiro, instruir a criança, informar quais são as regras, o que se espera dela, qual o comportamento adequado, esperado, etc. e tal. Então, um dos fatores você já eliminou, simplesmente pela boa comunicação. Em seguida, você entende a necessidade da criança quando a criança consegue comunicar isso para você. Então, você ensina a criança a se comunicar, a falar que está com fome, que está com sede, que está com sono, que está se sentindo com pouca atenção, mas você também tem um olhar para a criança que você consegue interpretar essas necessidades. Então, você consegue suprir. Logo, outro fator do comportamento errado também é eliminado. E, por fim, tem o desejo. Quando você se comunica bem com seu filho, você permite que ele fale, por exemplo, que ele quer um brinquedo, que ele quer algo, que ele quer fazer algo, que ele expresse os seus desejos e ele sabe que ele tem a comunicação aberta, que você não vai reagir igual um louco porque ele pediu algo para você, ele consegue expressar os seus desejos e você consegue ensiná-lo a respeito de que nem sempre os desejos são atendidos ou que é necessário esperar para que eles sejam atendidos. Ou seja, terceiro fator causador do mau comportamento, eliminado. Os 3 pela comunicação. É claro que muitas vezes vão acontecer situações, mas a comunicação é uma ferramenta poderosa para o caminho de ensinar os nossos filhos a autodisciplina. Então, a comunicação, manter esse caminho da comunicação aberta, é o que nós precisamos para sermos bons pais. E é o que as crianças precisam para desenvolver essa autodisciplina em todas as áreas da vida. Na verdade, o que elas querem é poder falar o que elas sentem sem serem reprimidas. Elas precisam disso. E nós somos os professores que temos que ensiná-las como fazer isso de maneira adequada, respeitosa, no tempo certo, como lidar com essas emoções. Nós precisamos que as crianças entendam que elas podem falar o que elas querem falar, sem realmente ser uma resposta errada, entendeu? Não tem o caminho errado. Ela pode falar porque nós estamos ensinando todas as coisas. Não tem nada mais desagradável do que você simplesmente, o professor fazer uma pergunta e você que levantar a mão para responder, né, na escola e falar, Melina, responda. E você fala, meu Deus, eu não sei. Agora, se é uma pergunta assim, Melina, o que você acha sobre tal coisa? Lembre-se, não tem resposta errada, é só a sua opinião. Daí você fala com alegria, não é verdade? É isso que nós precisamos falar para os nossos filhos, que não tem resposta errada no nosso relacionamento, que eles podem se comunicar, que nós queremos ouvi-lo, como eles são, quem eles são. Então, além da comunicação, como eu falei, a boa comunicação ela vai, de fato, diminuir os conflitos entre pais e filhos e vai também diminuir os atos de indisciplina dentro de casa. Mas, muitas vezes, a gente vai precisar realmente trazer essa comunicação de forma prática, como? Nas consequências que a criança sofre, no estabelecimento de limites e de regras. E por isso que esses são os aspectos aí que nós trazemos no nosso curso Disciplina que Funciona. O curso de Disciplina que Funciona, que é o nosso curso online de educação de filhos, que são o nosso curso online para pais, ele é um curso que aborda diversos aspectos da disciplina, inclusive como estabelecer regras e limites, consequência, castigos e punições, que as pessoas amam saber, são 2 aulas só sobre isso, o que é disciplina, por que ela é necessária, qual o seu objetivo, o amor e a comunicação na disciplina, quais são os inimigos da disciplina, enfim, nós temos 8 aulas no nosso currículo padrão, e nós temos mais 5 aulas bônus com especialistas convidadas maravilhosas. E as nossas aulas bônus são educação emocional, um grande desafio da criação de filhos, os 4 temperamentos da educação de filhos, como eu falei aqui para vocês, também muito importante para entender como cada criança responde, reage à comunicação. Nós temos a disciplina e alimentação, disciplina na vida escolar e adolescência à vista, como você se preparar para os anos da pré-adolescência e adolescência. E, além disso, a gente vai abrir as matrículas agora para a turma 4 do curso Disciplina que Funciona. Segunda-feira nós vamos abrir as matrículas. E o pessoal da turma 4 também vai ter acesso a 5 vídeos do nosso especial Disciplina na Vida Real, que foi o nosso especial do semestre passado. São 5 vídeos incríveis com os temas Meu filho se joga no chão, como lidar com a birra das crianças. Meu filho é respondão, como lidar com a teimosia. Meu filho não respeita pai e mãe, como ter autoridade com os filhos. Meu filho deixa tudo jogado e é um bagunceiro, e aí como fazer? E o meu filho não me obedece. E, além de tudo, se isso tudo já não fosse muito bacana, são mais de 8 horas de conteúdo aí nesses nossos
18 vídeos, desculpa, tive que fazer a conta aqui, 5 mais 5 mais 8. Além desses 18 vídeos, que são mais de 8 horas de conteúdo aí para vocês, essa turma 4 ainda tem um benefício especial, que é o acesso ao bônus completo dos nossos 21 dias para transformar a relação com seus filhos. Você vai ter acesso a esse conteúdo, todos os vídeos, por tempo ilimitado, indeterminado, né? Como eu comentei lá no Telegram, ele não vai ficar para sempre, mas você vai ter acesso ali na nossa área de alunos do Hotmart. E os 10 primeiros matriculados terão um bônus especial, que é uma conversa comigo, 30 minutos, só eu e você, para falar sobre a sua família, sobre os seus desafios. Esse é só para os 10 primeiros matriculados. Então, o curso de disciplina que funciona, ele vai abrir as suas matrículas na segunda-feira à noite. Se você quer ser avisado quando as matrículas estiverem abertas, você pode ficar ligado nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no Telegram, que nós também vamos informar por lá. Inclusive, o pessoal do Telegram tem um benefício exclusivo e especial. Nesses próximos dias, eu vou estar falando ali no Instagram sobre o nosso curso, quais são as aulas, como acessar, quais são os temas, e eu tenho certeza que, se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto educação de filhos, estabelecendo uma boa comunicação com seus filhos, aplicando tudo isso que nós discutimos nessa live, mas se aprofundando ainda mais nos desafios, nas estratégias de educação e em como disciplinar, eu tenho certeza que esse curso vai poder trazer muita informação para você. Então, fique atento no nosso Instagram, também no nosso Facebook, no nosso canal do Telegram. Tudo isso você pode acessar no link do perfil do Instagram, /Maternidade Simples, tem todos os outros links ali para que você fique por dentro. Tire as suas dúvidas, vou deixar o canal aberto também para vocês perguntarem sobre o curso, e eu tenho certeza que você tem muito a aprender sobre educação de filhos, e como eu falei, não só para ter um filho obediente, um filho que fala sim, senhor, mas para você ter filhos felizes, para você melhorar a relação com seus filhos na sua casa e, principalmente, criar adultos que vão ser adultos felizes no futuro, adultos disciplinados. Então, eu quero agradecer a companhia de vocês aqui na nossa live sobre comunicação. Se você não assistiu do começo, essa live vai ficar salva ainda até o final dessa semana, você vai poder assistir aqui nesse mesmo link, e também fique atento, tanto essa live como os nossos 21 dias.